Graça e paz. Eu quero refletir com vocês nesta hora um tema interessante, oferta agradável a Deus, baseado em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. É um tema muito interessante, que esses dois versículos nos faz pensar como anda a nossa vida, como anda a nossa vida como servo de Deus, a nossa adoração, se ela tem sido com excelência ou se tem sido de qualquer jeito. Nós vamos falar de dois personagens, dois irmãos, que a Bíblia nos relata uma história de um homem que tinha dedicação no serviço do Senhor e outro que não era tão dedicado como deveria. Abel e Caim. Diz a Bíblia no versículo 3 de Gênesis capítulo 4 o seguinte: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Bem, queridos, eu acabei lendo o versículo 5 também. Eu quero, nesse momento, pensar com você sobre isso, porque nós vivemos agradando e desagradando. O homem agrada e desagrada ao mesmo tempo. Pessoas que se agradam e outras que se desagradam. Mas se tratando de Deus, nós precisamos fazer o máximo possível para agradar o Senhor. Uma vez que você agrada a Deus com a sua oferta, com a sua postura de servo, automaticamente você desagrada o inimigo. Isso Deus é glorificado e é assim que deve ser a vida do servo de Deus. Glorificando a Deus, agradando a Deus e não o inimigo. O que nos faz agradar ao inimigo é quando nós cedemos aos caprichos da velha natureza. Quando nós cedemos aos caprichos carnais. E nós entendemos aqui que a oferta de Caim não foi agradável ao Senhor. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, ele disse que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então isso fica nítido que a oferta de Caim não tinha excelência, porém a de Abel tinha excelência. Os dois filhos do primeiro casal, que agora foram se apresentar diante de Deus. Diz a Bíblia que Caim ficou irritado, com a cara fechada, que significa mal-humorado mesmo, completamente triste. Essa tristeza percebe-se que foi causada por uma inveja muito grande, quando Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a de Caim. Mas Deus diz a ele nos versículos seguintes: olha, Caim, se você fizer o que é certo, é claro que eu aceitarei. Essa é a ideia de Deus, quando fala do versículo 6 em diante. Olha, eu aceito, se você fizer o que é certo, mas se fizer errado, o pecado bate a sua porta e você tem que dominar. Meus queridos irmãos, como anda a sua vida com Deus? O que você tem feito? O que você tem ofertado a Deus? Seja a sua vida, seja a sua oferta mesmo financeira, seja o seu dízimo, ou sei lá, o que você tem oferecido ao Senhor. O seu tempo, você tem dado o melhor para o Senhor. Se Abel ofertou com excelência e Caim não, então isso quer dizer, nós entendemos claramente que Abel ofertou, como o texto diz, das primícias. O que era melhor? Você precisa ofertar o que é melhor, para que oferte a Deus com muita excelência. Para que o Senhor aceite a sua oferta e se agrade da sua atitude. Não vamos dar a Deus aquilo que nós chamamos de sobra, o resto das coisas. Muitas vezes nós temos feito isso com o Senhor, temos dado o que sobra do nosso tempo, não temos nos envolvido da melhor maneira com o nosso eterno Deus. Mas nós sempre queremos o melhor de Deus, mas nós não temos o direito de cobrar o melhor de Deus, mesmo se fizermos as coisas com muita excelência, porque Deus é Deus e nós somos cheios de defeito, não temos esse direito.
Mas isso nos impulsiona a nos tornarmos servos autênticos diante de Deus, servindo com muita alegria, com inteireza de coração, com o desejo de glorificar o nome do Senhor. Nós não merecemos, jamais vamos merecer, mas a Bíblia diz que se fizermos o que é certo, o Senhor aceita. Caso contrário, o pecado bate à porta. Existe sim, na verdade, essas duas batidas nas nossas portas. Gênesis relata a batida do pecado e Apocalipse registrou a batida de Jesus. Você vai abrir a porta para quem entrar? Para o pecado ou para a entrada de Jesus? Observe no versículo 6, versículo 7, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, meus queridos, em Gênesis capítulo 7, o pecado bate. Em Apocalipse 3:20, Jesus Cristo bate. Para quem você vai abrir a porta? Para Cristo ou para o pecado? O domínio próprio nós só teremos se tivermos Cristo em nossas vidas. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir a esse fruto, vai nos presentear com esse fruto, o fruto do domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Eu quero que você pense bem nisso e abra a porta para Jesus entrar, para que o pecado não tenha domínio sobre você, mas que você domine o pecado por Cristo Jesus. E assim você vai fazer tudo com muita excelência para glorificar a Deus com a sua vida. Dê o seu melhor para o Senhor, as primícias. Porque o Senhor deu o melhor dele para nós, o seu Filho amado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.